Olá, alunos do nono ano. Voltando aqui então para a continuação do nosso vídeo que eu estava resolvendo esse exercício 4. Então, só recapitulando o que nós fizemos. Usamos a fórmula da área do retângulo para achar a altura, que é 8 centímetros. Usamos a fórmula da área do trapézio para achar a base menor aqui, que é 3, certo? Feito isso, tá? O que a gente consegue fazer para calcular, então, a medida dos ângulos A e B, certo? Eu fiz o seguinte, né? Aqui, ó, como que eu fiz essa tangente de A? Bom, se essa base menorzinha aqui é 3, que eu utilizei desse cálculo aqui para achar é 3, e essa linha inteira é 12, então esse pedaço em vermelho é 9. Aí, desse triângulo aqui, ó, eu consigo achar a tangente desse ângulo, tá? Desse ângulo A aqui, ó. Quem que é a tangente? É o cateto oposto sobre o adjacente, que é 8. Então, a tangente vai ficar 9 oitavos. Dá aproximadamente esse valor. Se eu for procurar isso na minha tabela, aquela grandona dos ângulos, eu vou achar que o meu ângulo é de 48, tá? Então, meu A é 48. Aí, como que eu fiz para achar esse de 42? 48 mais 90 dá 138, tá? E aí, 138 para fechar 180, porque os ângulos dentro de um triângulo tem que fechar 180 graus, fica 42. E aí, eu chego à conclusão que o B é 138, tá? Por quê? Porque se os dois aqui, ó, fecham um ângulo raso, que é o ângulo de 180. Se esse pequenininho aqui é 42, então o que falta aqui é 138, tá? Então, o ângulo A, ele é 48 e o ângulo B é 138, certo? Continuando aqui agora no exercício 5, então a gente tem assim, ó, usando um teodolito, Humberto observou o topo de uma árvore sob um ângulo de 66 graus. Tomando essa e outras medidas, ele construiu o esquema ao lado, qual é a altura dessa árvore, tá? Então, eu fiz assim, ó, identifiquei quem é o cateto oposto, quem é o adjacente, daí eu tenho aqui a altura, né, dele, que é 1,7, e eu tenho aqui o cateto adjacente, no caso, é 4 metros. Então, eu fiz a tangente de 66, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Quem é o cateto oposto? Eu chamei de x, tá? E o adjacente é 4. Aí eu fui lá na tabela e procurei quem é a tangente de 66, tá? Aí eu substituí o valor aqui dessa tangente de 66 e multipliquei cruzado, assim, para isolar o x. Aí o x deu isso aqui, tá? Só que isso não é a altura total da árvore, porque esse x é só isso aqui, ó. Eu preciso somar 1,7, tá? Aí somando 1,7 dá essa altura aqui em metros, ok? Questão 6. Em geral, os portões de propriedades rurais, popularmente conhecidos como porteiras, são construídos com madeira. E daí ele diz assim, qual é o comprimento aproximado do portão representado no esquema? Então, aí a gente tem assim, ó, um desenho aqui do esquema, tá? Eu fiz o seguinte, se aqui é 31 graus, esse ângulo aqui também é 31, tá? São ângulos correspondentes. Eu quero essa medida x aqui. E aqui é o mesmo 1,8 desse lado, tá? O que a gente tem? Eu tenho o cateto oposto e o adjacente, ó. Então, eu vou usar a tangente de 31. Tangente de 31 é igual a 1,8 sobre x, né? Aqui. Ó, 1,8 sobre x. Eu fui lá na tabela e procurei quanto é essa tangente de 31, que é 0,601. Multipliquei, né? Passei o x multiplicando, ficou isso aqui. Aí é só eu fazer 1,8 dividido por 0,601, que dá esse x igual a 2,995, então aproximadamente 3 metros, certo? Questão 6. Depois a questão 7. Observe algumas medidas que podem ser destacadas em uma cobrança de pênalti no futebol. Qual é a medida do ângulo formado entre a trajetória da bola e a linha de fundo em uma cobrança de pênalti que atinge uma das traves do gol? Então, o que eu fiz aqui, ó? Se essa medida é 11, aqui também é 11, tá? E aqui em cima, ó, na trave, é 7,32. Só que essa linha azul aqui, ó, tá dividindo essa medida de 7,32 no meio. Então, eu fiz uma flechinha, ó. Essa medida é a metade, tá? Que é 3,66. E o ângulo que ele tá falando, que é o ângulo formado entre a trajetória da bola e a linha de fundo, é esse ângulo aqui, ó.
trajetória da bola, linha de fundo, tá? E ele quer a medida desse ângulo, tá? O que que você tem, ó, em relação a esse ângulo aqui, né? Você tem o cateto adjacente e você tem o cateto oposto, então você vai usar a tangente, tá? Ele chama de alfa esse ângulo, então a tangente vai ser 11 sobre 3,66, ó. E isso dá 3. Então, se eu procurar lá na tabela, aproximadamente o ângulo que tem tangente igual a 3 é o de 72 graus, certo? Um menino está empinando uma pipa e sua mão se encontra a 50 centímetros do chão. Sabendo que a linha que sustenta a pipa mede 100 metros, né? Encontra-se bem esticada e está determinando com o solo plano e horizontal um ângulo de 30 graus, pode-se afirmar que a altura dessa pipa em relação ao chão é. Então, eu fiz um esqueminha, tá? Aqui nesse pontinho, como se fosse a mão, então, do menino, né? A linha aqui da pipa, que é de 100 metros, a distância que tá do chão, tá? Que é de 50 centímetros. E o que ele tá pedindo aqui, que ele quer a altura da pipa em relação ao chão. Então, primeiro eu vou achar esse X aqui, e não esquecer que depois eu vou ter que somar com esses 50 centímetros aqui, que é a diferença, né? A distância que ela tá do chão. Então, como ele deu o ângulo de 30, que é esse ângulo, tá? Que ele forma com a horizontal aqui, ó, né? Que a linha da pipa, né? Forma com com o solo plano e horizontal. Então, aqui tá a linha da pipa e aqui, né, essa linha horizontal. 30 graus. O que que você tem? Você tem o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vai usar seno, tá? Seno de 30 é igual a x sobre 100, só que o seno de 30 é 1 sobre 2. Multiplica cruzado, você vai achar que o x é igual a 50 metros, mas eu não posso esquecer de somar esses 50 centímetros que tá do chão. Então, vai ser 5,5 metros em relação ao chão, certo? Pessoal, parei na 8, tá? Eu vou gravar mais um vídeo para poder explicar, então, o restante dos exercícios a partir do 9, ok? Um grande abraço para vocês e bons estudos e até daqui a pouquinho no próximo vídeo.